Bem-vindos ao Debate. Hoje a gente se debruça sobre um universo literário, assim, realmente expansivo, detalhado ao longo de 13 volumes. E a questão que o material coloca pra gente é sobre a natureza desse processo criativo. Quer dizer, estamos diante de uma obra que é fruto de uma arquitetura meticulosamente planejada ou de algo que surgiu de forma mais orgânica, guiado talvez por uma força externa. Olha, a minha posição é que a complexidade toda, a estrutura da obra, ela aponta para um projeto muito deliberado, muito controlado. Não tem como ser de outra forma. Pois é, e eu já vou argumentar que o próprio autor descreve um processo bem diferente. Um processo não planejado que ele diz ser impulsionado por uma voz. E é isso que, na minha visão, caracteriza a criação como algo genuinamente inventivo. E não, não uma produção em série. Bom, vamos começar pela estrutura, então. Para mim, a evidência de uma construção deliberada é inegável. A obra está claramente organizada em dois grandes blocos, o ciclo de Viçosa e o ciclo de Vitória. Fora isso, existe uma lista explícita, de 8 personagens escritores a quem a autoria dos livros é atribuída. Isso conecta quase 2.500 páginas. Personagens se reencontram em cidades e contextos diferentes. Isso exige um nível de planejamento arquitetônico. A comparação com o Condado de Yoknapatawpha do Faulkner, embora o autor aponte diferenças, situa o projeto numa tradição de construção de mundos ficcionais complexos e controlados, longe de ser um acaso. Sim, mas eu vejo essa questão de uma maneira um pouco diferente. O texto base insiste e repete que o universo surgiu naturalmente sem planejamento algum. O criador se sentiu, e essa é a palavra que ele usa, conduzido a retomar personagens. A explicação para essa coesão toda não é um plano, mas um conceito que ele chama de a voz, uma força que ele descreve como obscura, poética, transcendente. E ele é que conecta isso às ideias do Maurice Blanchot sobre a escrita. A fusão dos dois ciclos, que ele diz que já estava prenunciada antes mesmo de ser concebida, para mim é a maior prova de que a obra cresceu organicamente, e não a partir de um projeto. É isso que a distingue de uma, como você mesmo disse, de uma produção literária do tipo Netflix. Entendo o apelo à voz, mas isso não te parece mais uma metalinguagem sofisticada do que uma explicação literal? Atribuir autoria a personagens como Lázaro ou Helena é um recurso literário avançado que demonstra, na verdade, total controle do autor sobre seu universo. Essa interconexão não é acidental, é o resultado de uma engenharia narrativa precisa, que visa criar um microcosmos coeso e não o produto de um sussurro místico. Mas essa visão ignora a ênfase do autor na surpresa. Ele afirma, e eu cito, "Não me canso de me admirar com essas obscuras antecipações." A ideia central que ele pega do Blanchot é que eu e minha obra somos escritos. Isso representa uma entrega ao processo. É o oposto do controle absoluto. Essa filosofia é o que garante a singularidade da obra, elevando-a acima da literatura de entretenimento que se baseia em fórmulas previsíveis e não numa exploração existencial do ato de criar. Certo, mas essa recusa em aceitar explicações, digamos, psicológicas ou científicas e a preferência por algo poético e transcendente não pode ser vista como uma forma de mistificar o próprio ofício? O resultado final, um cosmos literário que é interdependente, mas com autonomia em cada volume. Isso exala método e disciplina, não apenas intuição. Mas eu acredito que não são excludentes. A disciplina pode estar a serviço da intuição. A obra não foge da complexidade, ela mergulha nela. A recusa de uma explicação cartesiana, clara e distinta, é uma afirmação estética. A obra é séria e contundente precisamente porque abraça a ambiguidade de sua própria criação. Ela argumenta que a verdadeira arte emerge desse espaço obscuro e não de um esquema pré-fabricado. No final, então, permanecemos com uma tensão fundamental. De um lado, a visão de um universo literário como uma catedral de palavras. Um feito de engenharia narrativa onde cada peça foi cuidadosamente posicionada.
A estrutura em ciclos, os autores ficcionais, tudo isso reforça a ideia de um grande arquiteto no controle. Exato. E do outro lado, temos a perspectiva da obra como um rio que encontrou o próprio curso. Um processo guiado por essa força intuitiva, a voz, que surpreende o próprio criador e resulta numa teia de conexões orgânicas e imprevistas. Uma literatura que nasce da própria experiência de existir e perecer. Ambas as leituras, eu acho, revelam a profundidade do material, que nos convida a refletir sobre a própria natureza do ato criativo.